Olá a todos, a paz do Senhor, aqui é a missionária Deusirene Oliveira, de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus Campo Campinas, aqui no Jardim Botânico 2. E hoje eu tenho uma palavra nova para você. Que essa palavra, ela vá de encontro à tua necessidade. Que ela venha fazer você refletir sobre como você tem falado e qual peso que essas palavras têm trazido para a tua vida. Se elas estão abençoando ou se elas estão gerando guerras, batalhas, peso, opressão. Quantas vezes nós falamos o que pensamos e quando esfriamos nossa cabeça, nós estamos com um baita problema. Quantas vezes queremos falar a verdade de qualquer forma e usamos a desculpa, a verdade tem que ser dita, de qualquer maneira tem de ser dita. A Bíblia Sagrada não confirma isso conosco. A palavra ela tem de ser dita, principalmente a palavra de verdade. Mas até essa palavra ela precisa ter um tempo certo. Não por ser uma verdade, mas o peso que ela pode gerar, dependendo de como ela é transmitida naquele momento. Precisamos de cautela. E hoje a palavra vai falar justamente sobre isso, o modo de nós estarmos nos comunicando. Amém? Quero deixar para a nossa meditação Tiago capítulo 3, do 1 até o 12. Olha o que está escrito aqui. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. É engraçado que a natureza ela é totalmente controlada. Se é um pé de limão, vai dar limão. Se é um pé de uva, vai ser uva. Mas quando isso se trata de um homem, de uma mulher,
pode vir tanto bênção quanto maldição. E no mesmo dia pode vir os dois. E aqui o servo de Deus está tratando justamente disso. De uma fonte de água doce não sai água salgada, mas de um homem que é a imagem e semelhança de Deus. Um homem que é racional. Dele vem a bênção e dele vem a maldição também. É engraçado quando a gente para pensar nisso. O quanto nós somos inconstantes. Amamos, às vezes, amamos muito uma pessoa. E outra pessoa nós queremos tê-la distante. O servo do Senhor está dizendo, não podemos ser assim. Não precisamos ser assim. Se um animal pode ser domado, eu preciso buscar equilíbrio também na minha vida. E se eu colocar equilíbrio na minha vida, em alguns momentos eu vou vacilar sim, mas não vou viver constantemente nessas quedas. O nosso Deus diz para sermos constantes e não inconstantes. Conta-se uma história que um ex-presidente de um país muito rico, ele tinha uma regra inusitada. A regra era a seguinte: qualquer carta escrita na hora da raiva, que aquela pessoa estava indignada, qualquer carta que fosse escrita na hora da raiva, ela tinha de permanecer, na sua escrivaninha durante 24 horas antes de ser enviada. Olha que interessante. E se após esse tempo de resfriamento, ela ainda tivesse ali os mesmos sentimentos, ou ele ainda tivesse os mesmos sentimentos, enviaria então a carta. No fim da sua vida, aquele ex-presidente, ele percebeu que as cartas não enviadas, elas enchiam toda uma gaveta daquela escrivaninha. Muitas cartas. A gente tem visto nesses tempos de modernidade, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de tantos meios de comunicações. 24 minutos de intenso contentamento. 24 minutos. Ele nos pouparia de muitos constrangimentos. E é tão interessante isso que ainda ontem eu vi muitas pessoas falando sobre o Dia dos Namorados, 12 de junho. E eu vi uma certa postagem na qual a pessoa estava totalmente amarga. É como se ela estivesse ressentida. E ali na sua postagem, ela critica todos aqueles que estavam enviando suas declarações. E usava uma palavra de baixo calão. E eu estava meditando nessa postagem dessa pessoa. O que levaria uma pessoa a usar 1 ou 3 minutos para fazer um tipo de postagem que ofende os outros? Mas principalmente ela mesma, porque ela mesma não estava bem consigo mesma. Porque se ela estivesse bem, se a casa estivesse bem,
certamente ela não perderia o seu tempo para ofender ninguém. Mas ao contrário, estaria fazendo o que os demais estavam fazendo. Estavam se elogiando. Estavam dizendo que, apesar das lutas, eles estavam juntos. Que apesar das adversidades, eles queriam estar juntos. Olha como algo que está dentro pode prejudicar tantas pessoas. Às vezes a pessoa está alegre e de repente lê um tipo de postagem desse. Ele vai começar a criar raiva. Vai dizer por que essa pessoa escreveu isso. Então tem momentos da nossa vida que um minuto nos destrói. Um minuto nos prejudica. 30 segundos nos prejudica. Por não estarmos com a nossa língua, com os nossos pensamentos contidos. Tiago, ele abordou um tema universal da história humana, ao estar escrevendo ali sobre os prejuízos causados por uma língua descontrolada. E Tiago foi muito feliz ao falar sobre isso, porque é algo no qual todos nós enfrentamos. Lá no verso 38 diz que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quando nós fofocamos de alguém, ou quando nós falamos com raiva de alguém, nós estamos nos encontrando além dos limites da vontade de Deus. Nossa língua, nossa caneta e até mesmo nossos teclados de computadores ou de celulares devem se silenciar com mais frequência. Nós devemos sentir gratidão em nosso coração pela restrição proporcionada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E quantas vezes, Quantas vezes nós erramos por falta de sabedoria. Quantas vezes proferimos palavras, digitamos palavras carregadas de veneno. Quantas vezes nós escrevemos algo literalmente para ofender alguém. Será que o Senhor se agrada dessa nossa atitude? Certamente que não. Quando eu e você quisermos surpreender alguém com a diferença que o Senhor Jesus faz, pode ser que não seja necessário fazer nada além de simplesmente conter a nossa língua, guardar a nossa boca. Aqueles que estão à nossa volta certamente perceberão quando nós estivermos honrando a Deus com o que nós estamos dizendo. Independente se eu for crente ou não, eu preciso ter a sabedoria de conter a minha língua. É certo que nem sempre nós domaremos esse mal, mas o quanto pudermos, vamos estar atentos ao que Tiago expressa aqui no capítulo 3 do seu livro, da sua carta. Vamos ter a sabedoria e a graça de não estarmos destruindo vidas
nem causando guerras, nem rumores de guerras. Mas vamos usar essas 24 horas antes de enviar aquilo que pretendemos expressar para alguém. Talvez se todos nós fizéssemos como essa história desse ex-presidente, escrever algo para só depois de 24 horas publicar, ou mandar, ou falar, talvez não teria tantas separações, tantos desentendimentos. Que Deus nos dê a graça de nos conter, o amor para não prejudicar e a paz para não levar à guerra. Amém? Amado e soberano Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Querido, nos ajude a melhorar, porque uma fonte de água doce só jorra água doce. Um pé de uva só produz uva. Mas nós, Pai, como nós precisamos de Ti. Eu peço essa graça na minha vida, na vida do meu irmão. Que possamos, Pai, estarmos atentos àquilo que nós falamos, para que nós venhamos abençoar mais e prejudicar menos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor derrame porção dobrada de longanimidade na tua vida. Um forte abraço da missionária Deusirene Oliveira. Deus te abençoe. Shalom Adonai.